Nesta videoaula sobre Photofiltre 7, nós vamos dar continuidade com a mesma imagem que a gente tinha e vamos ver como que podemos trabalhar com textos neste software. Então, como eu disse, nós temos aqui a imagem da videoaula anterior, que é o monitor já com fundo branco, com o interior da tela branca e com a imagem, o recorte dos livros. Bom, vamos colocar um texto aqui que é muito usado, né? Em várias situações a gente tem que inserir um texto para identificar ou rotular alguma coisa. Eu vou aproveitar aqui, vou transformar livremente essa layer. Então nós já vimos como que nós podemos usar isso para diminuir o tamanho de uma imagem. Então vou colocar aqui com 90% para ficar menor e vou inserir um texto. Observe que a ferramenta texto, ela está aqui como um botão na barra de ferramentas e eu vou colocar um texto qualquer, vou colocar o meu nome numa cor preto. Aqui eu tenho o tipo da fonte, ou a fonte da letra, né? Então eu estou usando o Arial, vou colocar um tamanho, 14 pontos. Então eu tenho negrito, itálico, tracejado, sublinhado. E é interessante que tem uma prévia aqui de como está ficando. O alinhamento, a cor e vou dar OK. Observe que o Photofiltre insere uma nova camada, agora específica com o texto. Então eu posso arrastar esse texto para o lugar que eu quero. E ele continua aqui como uma camada, né, de texto, aqui embaixo a camada de imagem e aqui o fundo. Vamos colocar mais um texto para a gente aplicar alguns efeitos nele. Então vou colocar aqui agora EAD 548. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Vou mudar a cor, vou colocar uma cor, sei lá, vermelho. OK. Observe que eu tenho a camada de texto aqui, tenho uma área tracejada, mas eu não visualizo o texto. Por que isso? Se vocês se lembram, eu comentei que os layers, ou as camadas, elas funcionam como um acetato, como um papel que a gente vai colocando um sobre o outro, transparente, mas que no lugar que tem o desenho ele não vai ser possível visualizar. Então, observe que essa camada de texto, ela está por baixo da camada com os livros. Então, eu tenho o fundo, a camada de texto, a camada de livro e por cima de toda essa camada com o meu nome. Então, eu posso arrastar a camada para uma outra posição. Então, a minha camada 3, agora, ela está abaixo da camada 2, que tem esse nome, mas acima da camada 1 com os livros. Se eu quiser colocá-la mais acima, eu posso, colocando então camada 3, camada 2, camada 1. Observe que aqui está a camada 3, com a EAD 548. Eu vou editar essa camada. Basta eu dar um clique duplo na camada, eu consigo visualizar. Vou aumentar um pouco o tamanho da letra e vou fazer uma inclinação de um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar 90 graus para mostrar como que ele vai ficar aqui. Ele está sendo escrito de cima para baixo. Eu posso inverter isso. Ou eu coloco aqui menos 90 graus, e aí ele vai escrever de baixo para cima. Ou então, eu posso colocar 270 graus. Que aí ele fez 270 graus a partir daquele outro, né? Daquela outra medida. Vamos deixar aqui menos. Ah, ele não aceita. Então eu tenho aqui o texto, eu vou editar, vou dar um clique duplo em cima e vou colocar um ângulo de
menos 90 graus. Agora eu vou arrastar esse texto, vou colocar ele como uma borda, como a lombada desse livro maior. Vou aumentar a letra, vou colocar aqui com tamanho 14, vamos ver se vai dar. Pronto. E aí eu posso ajustar com as setinhas do teclado também. Então, dessa forma, ficou assim. Então, eu consigo, além de fazer o giro, inclinação, eu consigo alguns outros efeitos de opacidade, de sombreamento. Então, aqui eu posso colocar um sombreamento, por exemplo, de 2x2 no tom preto. Então, ele vai colocar uma sombra no texto. Eu posso colocar outro efeito, que é o limite. Por exemplo, lá está vermelho com um limite amarelo. Então, vai ficar algo desse tipo. Então, aí é questão de ir experimentando, né? Vamos ver um outro recurso de se trabalhar com texto no PhotoFiltre, e que ele, às vezes, torna-se interessante para colocar alguns efeitos. Eu vou pegar o texto, vou criar mais uma camada, vou colocar SEAD, vou colocar com o tamanho 10, com a cor, vou colocar a cor verde, vamos ver como que vai ficar. Vou tirar todos os efeitos, sem limite, sem sombreamento, sem inclinação, sem nada. Só escrito SEAD, tá aqui, ó. Eu quero colocar esse SEAD nesta posição do texto. Nós já vimos que tem como eu colocar uma inclinação. Então, vou chutar aqui uma inclinação de menos 15 graus. Ele ficaria assim. Mas eu ainda não está do jeito que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a inclinação e vamos aproveitar um recurso que o PhotoFiltre tem. Primeiro, eu vou converter esse texto para uma imagem de camada, tá? Aqui embaixo. Convertir. Observem que a representação já mudou. Então, agora eu vou fazer uma distorção nessa imagem. Com isso, quando eu escolho essa opção, o PhotoFiltre coloca uma série de grampos em torno da imagem que eu converti. E agora eu consigo ajustar essa imagem a alguns caminhos que eu achar conveniente. Então, eu vou fazer uma inclinação, mantendo o paralelismo entre as minhas bordas dessa imagem. Então, eu posso diminuir aqui um pouco, mantendo o paralelismo. E com isso eu consigo um efeito bem interessante que em algumas situações se aplicam muito bem. Então vou voltar aqui para o zoom de 100%, dou Enter e aí ficou aplicado a palavra SEAD com a inclinação da capa do livro. Então eu consigo colocar uma perspectiva, eu consigo colocar algo mais próximo de um efeito real, né, de uma visão de ponto de vista. Bom, então é esse o objetivo da nossa aula, que era mostrar como trabalhar com textos ou inserir textos em uma imagem, em um trabalho, e assim encerramos a nossa videoaula.